Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, estamos começando mais um programa Integração e hoje recebendo aqui com muita satisfação e muita honra o Luiz Baldez, que é presidente da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga. E a gente vai falar bastante coisa aí sobre logística. Baldez, seja bem-vindo aqui ao programa Integração. Obrigado, Orsini. Eu acho que é uma oportunidade ímpar de nós debatermos esse tema agora no seu programa. A gente trata aqui no programa Integração, que faz parte do Jornal Portuário, do Encontro Indústria Porto, onde esse ano será o 5º ano, onde os nossos eventos irão debater a produção industrial com a atividade logística, né? E a entidade da qual você preside, ela tem uma abrangência muito grande, né? Além de uma força, porque você está presente em vários segmentos da indústria brasileira, entre eles aqui o aço, o cimento, madeira, o álcool, a própria bioenergia, né? Vocês têm uma participação nesse transporte de carga muito grande, né? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para você bem direta, para a gente entender, para aquele que está aí nos acompanhando na televisão, poder entender, né? O que trava a logística no Brasil, Baldez? Bom, Ceni, o grande problema da logística brasileira, ele neste momento está concentrado no setor ferroviário. Nós temos muito pouca ferrovia, e a ferrovia que temos, ela quase 80% dela é ocupada por um produto, o minério de ferro. Para você ter uma ideia, essa é uma característica da NUT, nós movimentamos por ano 350 milhões de toneladas. Isto é 1/3 do que se movimenta no Brasil todo no atacado. Certo. Ou seja, e outra característica importante é a transversalidade dos modais de transporte. Então, nós temos carga para rodovia, para ferrovia, para hidrovia, para cabotagem, para todos os modais. E a nossa carga, ela é tipicamente, no transporte terrestre, ferroviária. Ocorre que, como a gente não tem a ferrovia suficientemente capacitada para nos dar essa resposta, nós vamos tudo para a rodovia. E aí o que acontece? Entope as nossas rodovias, entope as nossas cidades e se cria realmente uma dificuldade muito grande de ter competitividade no mercado internacional. Então, respondendo efetivamente, nós precisamos de mais ferrovia. Esse é o nosso maior gargalo. Agora, Baldez, a gente escuta aí discurso durante muito tempo aí de investimento em ferrovias, né? E a gente sabe que isso assim, tem virado promessa, mas efetivamente a gente precisa de resultados mais rápidos, né? Porque o crescimento econômico mundial, o crescimento da produção brasileira, do escoamento de cargas, né? Como você bem colocou, acaba a ferrovia travando o resto do desenvolvimento. A gente hoje tem muito mais promessa ou a gente está no momento que a gente está conseguindo vislumbrar num futuro aí que realmente vamos ter novos investimentos em ferrovias? Olha, eu diria que nós estamos no meio termo. Eu acho que nós temos um otimismo exagerado na condução dos projetos ferroviários, mas tem um bom cenário. Só que é preciso deixar claro a todos que nos ouvem o seguinte: fazer ferrovia é de longo prazo. Você não faz uma ferrovia em menos de 7, 8 anos e, às vezes, 10 anos para ela estar operando, tá certo? Então, você pega uma ferrovia como Ferrogrão, de 1.000 quilômetros, mais ou menos. Se ela for iniciar as obras hoje, só lá em 2035 que ela começa a operar. Portanto, a gente olha o longo prazo. Qual é o problema do Brasil? É que nós planejamos, e planejamos bem, sabemos planejar, mas não se executa. Este é que é o grande problema. E vai passando de governo a governo e a gente não consegue dar
um passo adicional em termos físicos, porque o que interessa a nós é ter a ferrovia operando, não é ter a ferrovia no papel. Isso para nós não resolve o nosso problema. Sim. Eu tenho vários casos que eu posso depois citar em que a gente está nesse meio termo, um projeto que está em construção, mas que a gente não sabe quando acaba. E aí qual é o nosso estímulo a usar a ferrovia? Só daqui a 10, 15 anos. Agora a gente fala, a sua fala é mais ou menos semelhante à minha e de grande parte do mercado, né? Da questão da gente não conseguir tirar esses projetos do papel. Inclusive, agora recentemente saiu uma reportagem na Folha de São Paulo falando da quantidade de terminais portuários que não foram implantados, né? E isso se resume, no teu ponto de vista, ao excesso de burocracia ou uma insegurança jurídica da qual o Brasil é tão falado, né? Os dois casos, Orsini, por uma razão simples. Primeiro, nós precisamos ter a segurança jurídica. Nós não podemos ter contratos assinados e daqui a pouco a licença ambiental que ele obteve às duras penas, vir o Ministério Público, por exemplo, e dizer, olha, essa tua licença não vale mais. Então, isso cria realmente a insegurança jurídica brutal para o investidor. Segundo ponto, ele não tem linhas de financiamento específico. As linhas de financiamento que existem hoje, de longo prazo, que são no BNDES, são completamente dissociadas da tipologia do projeto ferroviário. Como eu te falei, ele leva 10 anos para ser implantado. Ora, como é que eu posso ter uma carência, eu começar a pagar o financiamento antes de 10 anos, se o projeto não está operando? De onde que eu vou tirar essa receita para pagar o financiamento? Então, teria que haver, e eu ouvi na mídia recentemente o presidente do BNDES, o Mercadante, anunciar que agora o BNDES vai se voltar a projetos de infraestrutura, modelando financiamentos de acordo com a característica do projeto. Não pode ser uma coisa diferente. Isso é um ponto. O segundo ponto é a questão da burocracia. Aí eu concordo com você que nós temos que ainda avançar muito, porque para você ter uma ideia, um projeto portuário tem 18 órgãos públicos que atuam naquele porto. E todos com opinião decisiva. Se um daqueles órgãos vetar o projeto será vetado. Então, imagina a dificuldade que o setor privado tem, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista do financiamento, a implantar e operar um projeto. Então, essas dificuldades realmente precisam. Ninguém está pedindo para ser algo irresponsável. É isso. É só ter tempestividade, é ter decisões de acordo à necessidade do país. Porque senão, daqui a algum tempo, Orsini, você vai me convidar de novo, nós estamos discutindo de novo as mesmas coisas que ocorreu há 10 anos atrás. Olha, Baldeia, só para você ter conhecimento, há mais de 20 anos eu organizo atividades no setor logístico portuário, né? E a gente fica durante muitos anos discutindo as mesmas pautas, como você acabou de citar. Por exemplo, a dragagem do Porto de Santos é algo que a gente se discute há décadas, né? A ampliação do sistema portuário é algo que a gente se discute há décadas. Então, realmente, a gente vive um momento que a gente discute, a gente, cada vez que imagina que agora alguma coisa vai adiante, aparece algum entrave jurídico que inviabiliza a implantação. E isso tudo, eu acho que gera o famoso custo Brasil, né, que hoje é muito falado, inclusive no mercado internacional, e me preocupa bastante, até porque a gente foi signatário de um acordo assinado recentemente entre o Mercosul e a União Europeia, da qual há muito o que ser favorecido, mas há um desafio interno muito grande se a gente vai conseguir se equiparar o nosso custo ao custo da Europa, ao custo de mercadorias e de países onde, um exemplo, a Alemanha
que faz parte, que tem ali o seu sistema funcionando dentro de um padrão assim há muitos anos, né? Então, ao mesmo tempo que gera uma oportunidade, principalmente aos países do Mercosul, e lógico que grande parte desse acordo é alavancado pela figura Brasil, pelo país, né? Porque a pujança, a sua economia, a sua força do agronegócio pendeu muito para que esse acordo fosse assinado. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado, porque nós conseguiremos fazer a lição de casa. A gente, com tudo isso que a gente fala, pode ser que o acordo se torne até um tiro no pé, né? Porque vai facilitar mercadorias virem para o Brasil e não vai facilitar a produção industrial brasileira ser exportada para países europeus e atingir esse mercado que a gente tanto vislumbrou e ficamos aí mais de 25 anos discutindo. Como é que a associação tem visto com relação ao acordo assinado? Olha, nós, como você falou, sim, aliás, as suas avaliações me dão base exatamente para discorrer em cima dos temas. Você tem absoluta razão. Vou lhe dar alguns números. As nossas exportações, elas valem, na média, $450, ou seja, a gente exporta da média em torno de $450, que são commodities, de um modo geral, não é? E o nosso ticket médio de importação é de $1.500. Então, eu tenho que exportar quatro vezes mais para importar um. Então, a nossa relação de troca ela é muito desfavorável a nós. Segundo ponto, a nossa logística é o dobro da logística desses países da Europa e dos Estados Unidos. Portanto, a gente não tem competitividade com esses produtos importados. Aí você levantou a deixa, dizer, o acordo é bom? O acordo é bom, porque um lado ele será bom, mas no curto prazo ele vai nos levar a algumas dificuldades. Nós vamos, num primeiro momento, perder em competitividade para depois, quando isso ficar bastante exposto e explícito, a gente tomar as decisões internas para reduzir o nosso custo logístico. Você tem ideia? Eu vou te dar um número. Nós gastamos de demurge é um navio, você sabe, ficar esperando com o taxímetro rodando a 20, 25 mil dólares a diária. Nós pagamos ano passado quase 12 bilhões de reais só por atraso da carga não chegar ao porto no momento que o navio está esperando. Ora, 12 bilhões, se eu conseguir reduzir pela metade essa ineficiência, porque isso é uma parte da ineficiência, eu consigo fazer, sei lá, 4, 5 terminais, tá certo? De grande porte. Só se eu reduzir uma ineficiência. Imagina, como você citou, o custo Brasil, que é 1,7 trilhão de reais por ano, é o que tá orçado, a gente conseguiu uma redução, tá certo, de metade disso. Nós resolvemos todos os nossos problemas.